Exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora. Gente amiga, muito bom dia! Voltamos aqui para o nosso debate Melodia, segunda-feira, 27 de janeiro, indo embora, 27 já, janeiro 31, né? Mas, gente, passa rápido demais, né? Outro dia a gente estava comemorando o ano novo, primeiro dia do ano, né? Enfim. Bom, hoje é dia do orador, viu? Eu tenho aqui três oradores, né? 3 oradores. Parabéns a vocês e todos os oradores que estão nos ouvindo, assistindo neste momento. Estamos ao vivo para Facebook e Instagram, além da frequência 87,9 FM. Você que se liga na Melodia, muito obrigado pelo carinho da audiência, mas ainda assim você pode ouvir a Melodia pelo aplicativo, tá? Se você ainda não baixou o nosso app, tá na hora. Vá lá na sua loja de aplicativos, coloque em Melodia Conquista para você ouvir a Melodia sem chiado, sem interferência. Fique à vontade para conhecer todos os nossos canais de comunicação. Juntos, há 16 anos. Obrigado pela audiência. Somos uma só família. Somos Melodia. Rádio é Melodia. Rádio é Melodia. Muito bem. O professor Eliel Henrique está com a gente na manhã desta segunda-feira para o nosso debate. Bom dia, Eliel. Bom dia, pastor Gila. Bom dia aos pastores. Sempre uma honra. E como o pastor falou, né? O ano está passando, mas o nosso compromisso com o debate está aí para abençoar vidas. Muito bem. Conosco também o nosso querido pastor Reinaldo Ribeiro. Bom dia, pastor. O senhor pode falar da sua igreja. Fique à vontade. Seja bem-vindo ao nosso debate. Bom dia, pastor. Bom dia, pastores, todos os colegas de bancada. Para mim é uma satisfação pela segunda vez, né? Segunda vez. Estar aqui palestrando, ministrando, trazendo a palavra, né, aos corações de todos. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Obrigado pela presença, pastor. Conosco também o pastor Valverde Costa. Bom dia, pastor. Bom dia, meus queridos ouvintes da Rádio Melodia, pastor Gilaelcio, pastor querido Reinaldo e o nosso nobre professor. Que Deus abençoe a todos e que a gente possa aqui discutir. E Deus dá discernimento para quem fala aquilo que agrada a Ele e não a nós. Amém, em nome de Jesus. Vamos iniciar o debate orando. Vamos conversar com Deus, falar com o nosso Pai que está no céu. Vou pedir ao pastor Valverde que apresente este momento ao Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui nessa manhã totalmente entregue a Ti. Que não seja nós, mas que seja Tu em nossas vidas, Senhor. Nos ilumina, nos capacita. E faça, Senhor Deus, com que a Tua vontade seja revelada para quem está ouvindo essa rádio nessa manhã. Nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Amém. Debate Melodia. Vamos ao caso comum. Aspas. Eu e minha casa servimos ao Senhor, porém o que era para ser bênção não é. Em nossa casa não há paz, quase todo dia tem confusão, fico irritada demais com o comportamento da minha família. Afinal, como não haver paz na casa daqueles que são de Deus? Fecha aspas. O que fazer quando uma família cristã não consegue viver em paz? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. É possível isso, professor Eliel? Uma família cristã não viver em paz? Ou estamos falando de uma família religiosa? Porque eu queria que você explicasse também essa distinção. Pronto, perfeito. E você já citou que realmente ia falar, né, pastor? Eu creio que a situação da irmã aí, não desmerecendo o caso, mas eu acho que é uma família crente, não cristã. Eu creio ali que está tendo algum problema de contexto. Só para a gente entender aqui. É interessante que a gente já percebe o crente, é a mania do jargão. Ela usa um jargão muito comum, que todo crente gosta de usar, que é Josué, né? Isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É bonito,
para quem sabe o contexto do texto e entende a ênfase que ele deu, Josué, um guerreiro, levando o povo até a terra prometida, falou essa frase, não é tão simples. Só que ela termina dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas estamos tendo isso e isso e isso. Estamos dizendo que a família é perfeita? Não. Até porque a graça não anula nosso versículo, né, que temos aí. Se pecares, temos advogados no céu. Se fizer tal coisa, então não anula problemas. Agora, se é uma constância, eu já tenho que tomar cuidado. Se já tá virando já algo que é familiar, pô, é familiar, nosso brigar é familiar, a gente tem discussão, então tem que tomar cuidado para ver se você é um crente, um cristão. Mas eu quero também só fazer um adendo aqui. Tem um autor que eu gosto muito, que é C.S. Lewis, sempre cito aqui nos debates. No livro O Peso da Glória, ele fala assim, que quando tem a criação do homem e da mulher, não foi criado o casamento, mas instituída a família, né? Tanto que logo após a ordem é, não monte uma igreja e se case, não. Multiplique. Seja fértil, seja um bênção. Então, o sistema de família, eu costumo dizer a frasinha que ele fala, né? A família e o casamento é o outdoor de Deus, né? É o banner de Deus para a humanidade. É interessante a gente perceber que os padrões familiares, ele requer dentro da casa que todos sejam cristãos. E o que a gente pode afirmar, e eu quero que o ouvinte não fique chateado, mas é afirmar que esse não é um lar cristão, é um lar religioso. E como o pastor pediu, qual a diferença? O lar cristão, ele é regido pela graça. O lar religioso é regido pela lei. E onde tem lei, só tem confronto, confirmação de pecado e só isso. Não solução, como a graça vem fazer. Então, esse ambiente, a gente percebe que esse ambiente não tem domínio próprio, não tem amor, não tem paciência, não tem longanimidade. Isso tudo é fruto do Espírito, mediante a quem tem o Espírito Santo, né? Então, o que está faltando nessa família? Talvez essa convicção de que uma coisa a irmã acertou ali. Eu e minha família estamos servindo ao Senhor. Eu acho que ela tinha que ter falado indo à igreja. Então, é uma família que vai à igreja, é uma família que participa da parte litúrgica, mas talvez não é a igreja. Ela não é o corpo, né? Então, essa falta aí é o que eu creio que está surgindo. Mas eu creio que durante o debate a gente vai bater os pormenores, né? Debate é debate, né? Muito bem. 11 horas mais 16 minutos. Obrigado pela sua audiência. Você chegando agora, pegando o debate já em curso. O tema é este: o que fazer quando uma família cristã não consegue viver em paz? A pessoa aqui do ouvinte comum não entra em maiores detalhes, pastor. Mas, na verdade, é o seguinte: ela diz que tem confusão todo dia em casa, né? E aí a gente fica a pensar, né, o que de fato geraria essa confusão, porque, enfim, como é que um lar cristão vive nessa situação, né, de briga todo dia? Aliás, tem lares que você não precisa nem falar, você passou de frente à casa, Já sabe que está tendo... Você já vê a gritaria, já vê a confusão, né? Uhum. Então é bastante complicado isso. E aí, pastor Reinaldo, por que essas coisas acontecem? O que falta? Qual é o problema mesmo? Vamos lá, né? Como o amigo aí que o pastor já falou, né? Josué, aí o capítulo 24, né? Verso 15, é muito, muito comum. E são temas até de campanha, né? Eu fico um pouco preocupado que algumas pessoas pegam esse texto e colocam como campanha ali, como se realmente fosse uma regra, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeira coisa que nós precisamos observar é que eu não consigo determinar que todos vão estar no mesmo propósito que eu estou. Isso é a primeira coisa. Então, sim, é bonito eu falar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Sim. Mas eu não consigo entender que cada um vai viver debaixo do mesmo propósito que eu vivo. Dependendo de se a família é pequena ou não. Mas tem dois textos que eu queria deixar para a gente entender, que é Gênesis capítulo 7, verso 1 e verso de número 7. Olha o que diz. E o Senhor disse a Noé: vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. A ti eu vi como justo diante de mim. Ele não está dizendo que foi a família que ele viu. Ele viu Noé. E entrou na arca Noé e seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele, por causa das águas do dilúvio. O que é que nós entendemos nesse texto? Que primeiro Deus chamou Noé.
E em seguida, no verso 7, Deus falou, vai entrar na arca você, sua esposa, seus filhos, a esposa de seus filhos. O que é casamento? O que é família? O que é constituição? Todos nós sabemos que Deus estabeleceu no Éden, estabeleceu dentro do período do jardim, e diz que mais na frente deixaria o homem, pai e mãe, iniciar uma mulher, constituindo assim uma família. Nós sabemos que família, acima de tudo, ele é um projeto de Deus. E Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. Então, para cada um tem um propósito específico. Só que o que nós precisamos compreender é que o lar verdadeiramente, ele está cheio de pessoas que cada um tem a sua personalidade. Então, vamos voltar no período da arca. Será que foi fácil quando Deus falou, Noé, tu é justo, mas vai entrar na arca tu e toda a sua família? Período de 1 ano, mais ou menos, dentro da arca ali. Será que não houve conflito? A Bíblia não registra o que aconteceu em 1 ano, mas será que não houve conflito dentro dessa arca? Primeiro, existe Noé, a esposa, os 3 filhos e a esposa, os 3 filhos. Será que não havia conflito entre nora, entre sogro, entre genro, irmão com irmão? Sim. Noé com a própria esposa com Noé? Então isso não invalida, como o Amado falou aqui, não invalida o fato de nós sermos cristãos. Sim. E mesmo assim não passarmos por problema. Agora o grande problema é qual a intensidade desse problema. Porque existem problemas que acontecem diariamente e existem problemas que são causados pelas nossas decisões. Então eu preciso entender o que está acontecendo dentro dessa casa. Porém, a nossa casa, a palavra é muito bonita, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Sim. Mas eu preciso entender que todas as pessoas também precisam servir ao Senhor. Não é simplesmente eu falar e todas viver debaixo daquilo que eu falo. Preciso entender que todas as pessoas precisam estar no mesmo propósito. Então, para que aconteceu o que aconteceu nesse período da arca, todos tiverem que estar diante do mesmo propósito, trabalhar, estarem unidos, estarem dentro de uma cumplicidade para que realmente as coisas acontecessem. Mas fica essas primeiras palavras aí, entendendo que sempre vai haver, querendo ou não, um conflito diário dentro do lar. Sim. Muito bem. Pastor Valverde, e aí, pastor? Ela tá meio que numa... Pode me dar aqui o celular se tiver numa trabalhando. dificuldade de compreender e ao mesmo tempo em crise na fé, porque depois aqui no final que ela acaba perguntando como é que uma família cristã, né, não vive em paz. Ela mesma está confusa entre a fé e o comportamento desses cristãos. E aí? Eu peguei a Bíblia aqui porque o nobre ilustre professor Eliel e o pastor me deu aqui um caminho. É bom sentar por último, né? Porque você... Vai pegando a frase. Então, baseado nisso, tem um texto aqui, a família não vive, a paz não existe na família cristã, né? Uhum. Isso é absolutamente natural, querido. E as pessoas não são perfeitas. Sim. Não dá para ser hipócrita e dizer que toda igreja é bonitinha, perfeitinha e todo mundo Quem vive em dera, harmonia. Muito menos em casa. Muito tá? bem. Agora, tem um versículo-chave aqui para tudo isso que os nobres falaram aqui, que está no Salmo 85, versículo 10, que diz assim: a misericórdia e a verdade se encontraram juntas, e a justiça e a paz se beijaram, né? Aqui também, Salmo 85, versículo 10. Então, a misericórdia, não tem como você, não jungem, né? Porque se você tem uma pessoa que é muito justa na sua família, nos seus filhos, ela vai faltar com a misericórdia. Então, não tem como se encontrar misericórdia e a paz. Né? Se você tem uma pessoa muito misericordiosa, ela já não vai agir com justiça, porque ela vai estar no oposto da justiça. A paz e a verdade se beijar é impossível, porque quando você fala a verdade, você vai espantar a paz. A verdade é Cristo. Então, onde não existe a paz, não existe Cristo. Né? Onde existe, ou seja, a verdade e a paz se beijaram. Para essa verdade e a paz se beijar, ela tem que ter um propósito do Deus de justiça. Eu vou pegar um exemplo claro aqui do filho de um menino chamado Abba Paz, ou Abba Shalom, né? O pai da paz. É Absalom, né? Qual era a paz que aquele jovem menino, filho de Davi, tinha? Né? Por que o nome dele era Paz? Né? Aí é que tá. Porque não é o nome que você carrega, não é o lugar que você está. E não é a esfera religiosa ou a familiar que você vive, que vai trazer paz, justiça, verdade, misericórdia. Esses elementos, eles não
Não dá dentro de nós, não cabe em nós. Não tem como caber em nós isso. Agora, só existe uma forma. Se alguém pagar um preço para que tudo isso ande em equilíbrio, aí a paz pode voltar. E quem pagou esse preço? Jesus Cristo, né? Então, quando você coloca Jesus ali no centro da família, aí você consegue amenizar e aplacar a ira da justiça e o furor da misericórdia, né? E você consegue também aliar, né? E você consegue até dar um beijo não romântico entre a paz e a verdade. Dá um selinho ali. Um selinho, entendeu? Porque você não tem como juntar isso. Se não for através de Cristo Jesus. Ele pagou um preço para que houvesse misericórdia, verdade e justiça. Porque onde há misericórdia, verdade e justiça, com certeza a paz que fugiu dessa casa, o filho, o pai que fugiu dessa casa, vai voltar de novo. Né? Eu acho que é por aí. Agora, tem uma coisa muito interessante sobre isso, meu querido. A gente tem mania de achar que nós podemos resolver o problema e as imperfeições das pessoas, como líder de igreja. E a gente acha que a nossa conduta espiritual, ela pode levar o homem a ser convencido que ele está errado. E a gente não pode achar isso. A gente quer agir com a justiça, dizendo que a justiça, entre aspas, de Deus, para que as pessoas entendam que a gente é justo. Quando, na verdade, ninguém é justo. Quando, na verdade, nós, não, por mais que a gente se esforce, a gente não vai ser justo. Sim. Como é que eu vou ser justo espiritualmente com minha igreja se quem foi justo demais e que pagou por isso foi Jesus Cristo, e se eu não tenho coragem de fazer o mesmo que ele fez? Porque eu não vou morrer na cruz pelo pecado de ninguém, então eu não sou hipócrita. Né? Como é que eu vou dizer que eu vou ser verdadeiro se muitas vezes naquilo que me interessa eu fujo certas horas com a verdade? Ah, mas você não pode falar isso. Posso, porque Abraão, que é o pai da fé, faltou com a verdade diante de uma situação. Então, por que eu não posso dizer? Eu não posso dizer que eu sou um homem totalmente verdadeiro. E a Bíblia me condena a você falar isso. Eu já sou mentiroso, porque a Bíblia diz isso. E Romanos 3,10 fala sobre isso. E como é que eu vou ser... como é que eu vou ter misericórdia? Como é que eu vou agir com verdade se eu não tenho isso em mim? Esses não são elementos, esses não são atributos do homem. Esses atributos são divinos. Então, eu só tenho uma forma de agir com tudo isso em família e trazer minha família. Olha, gente, meus nobres irmãos, filhos, mulheres, abre mão do que vocês são, porque vocês não são justos, vocês não têm verdade, vocês não vivem em paz e vocês não têm misericórdia nenhuma de ninguém aqui. Porque quantos de nós dizemos que somos misericordiosos e quando passamos no sinal e vemos pessoas pedir, os mendigos pedir, a gente não pega o que a gente tem e dá. Quem é que tira a roupa do corpo para dar para um mendigo na rua? Então, cadê a misericórdia que nós temos? Esse é o contexto de misericórdia. Pois o contexto de misericórdia. Sentir a dor do outro. Né? Quem é que vai ficar? Eu tenho um tio da Mari está no hospital. Quem vai passar uma noite com ele lá no hospital, a noite toda com ele, para dizer que é misericordioso? Não vai ficar, não encontra acompanhante, você não encontra ninguém para ajudar você a virar um concreto, você não encontra ninguém para pagar um remédio para o seu filho se estiver doente. Que misericórdia é essa que nós falamos? Porque Jesus fazia isso. Entendeu? Então, é melhor a gente se colocar literalmente como pecador, antes de mais nada, abrir mão disso, entregar o coração, rasgar o verbo, que nós não temos isso, e aí falar o seguinte, olha, quem pode isso? Porque aí volta a questão do preço, né? Quando você vê um homem numa cruz dizendo que morreu pelo pecado de todos eles, ressuscita no terceiro dia, você não pode duvidar do caráter que esse homem não tem misericórdia de nós. Faltou com a justiça? Também não. Ele foi verdadeiro? Foi, porque o que ele falou ele cumpriu. E ele é um homem justo? Sim, porque a Bíblia relatou que ele era. Sim. E aí a gente tem que falar o seguinte, olha, então quem comanda isso aqui tudo, a minha vida e tudo, é Jesus Cristo. Aí a gente pode ter um pouco de equilíbrio. A paz vai voltar se houver misericórdia, justiça e verdade numa família. Porque a paz que fugiu, ela vai voltar. Muito bem, gente, são agora 11 horas mais 28 minutos. Agora, é importante que se diga que todo lar tem os seus problemas, né? Assim, pode ter, sim, confusão, pode ter uma briga ou outra, enfim. Agora, a questão que está pegando aqui, professor Liel, é que ela diz que quase todo dia tem briga. Então, assim, é um comportamento... É uma prática. Uma coisa contínua, né? Então, é uma prática. Então, assim, tem alguma coisa que não está certa aí. Tem um detalhe que eu fico chateado,
direto, até nos debates a gente fala, teve um que a gente fez junto, que a gente comentou sobre isso. Hoje, da música, igreja, aulas teológicas, ou YouTube, tudo tem levado hoje o homem para dois lados. Ou o antropocentrismo, o homem no centro, a gracinha de Jesus, né? A gente é a gracinha de Deus. A gente faz o que a gente quiser, que Deus está ali olhando a gente. A menina dos olhos. A gente é a gracinha. E tem o outro lado. A gente é um nada, não serve para nada e não consegue nada. E aí eu costumo dizer uma frase até do Dr. Rodrigo Silva, que ele diz assim, a diferença entre veneno e remédio é a dosagem. Ou seja, todo extremo é satânico. Todo extremo é satânico. A Bíblia não preza por extremo. A Bíblia preza por equilíbrio. Foi uma frase perfeita que o pastor falou. A Bíblia nunca me mandou assim, ó. Estou mandando vocês serem espirituais, dê mortal para trás. Não. Sejam cristãos. Sejam nascidos de novo. O que é nascido de novo? Eu entendo que eu preciso estudar a Bíblia, mas preciso dar lugar ao Espírito Santo. Eu entendo que o Espírito Santo faz tudo em mim, me iluminando, me guiando, mas eu também tenho parte. Eu entendo que Cristo morreu na cruz, Ele tem o poder de fazer tudo, é Ele, tudo em mim. Mas eu também preciso ter alguns posicionamentos. Então a Bíblia me pede equilíbrio, não ficar sentado olhando para além. Então o que está acontecendo com essa irmã aí, que é o que a gente percebe? A prática de algum erro ou de um pecado, ele é um divisor de água para eu bater o martelo de quem você é. De se você é um nascido de novo ou não, como a gente bateu aqui. A gente está dizendo que uma casa não tem problema? Não, pelo contrário, a gente sempre tem alguns ajustes para fazer. Mas esses ajustes, ele precisa vir com o tempo e precisa vir não mediante a pecado. Né? Na minha casa mesmo, às vezes eu preciso resolver alguma coisa. Hoje mesmo teve um. A esposa precisava sair para resolver alguma coisa, eu também precisava vir para a rádio. Aí eu falei, rapaz, mas eu tenho que vir para cá, você tem que ir para lá. Como é que a gente faz? Aí já ficou os dois pensando, aí fica difícil, a gente tem que ver. Aí depois sentou para ver. São coisas naturais do dia. Filho, deixou de fazer alguma coisa, tem que ir lá corrigir. Isso são coisas naturais. Agora, como a ouvinte está falando, está indo para o âmbito de pecado, está indo para o âmbito de contenda, está indo para o âmbito de briga constante, não está batendo com a família cristã. Não faz sentido. E aí, eu queria abrir um leque, talvez os pastores continuar, que o que a gente mais estava batendo até antes aqui do programa foi a falta de estudo. Agora, eu não estou falando de forma teológica, tá, gente? Estou saindo aqui de professor, mas estou dizendo o quê? Está faltando Bíblia nos lares. Se eu perguntar para essa irmã, tem quase a certeza que os filhos dela passam o dia inteiro na TV, ela vai passar o dia inteiro na casa, fazendo alguma fazer da casa, né? Provavelmente, normal, nada contra, mas vai passar o dia inteiro fazendo isso. Talvez o marido esteja trabalhando, vai chegar cansado, vai dar alguma desculpa em relação ao cansaço, e a casa está assim. É claro que vai dar problema. É claro que vamos encontrar alguma lacuna. E eu gosto de alguns textos, e eu estava ontem até lendo, o pastor leu 85, ontem eu tinha lido 86 de Salmos, versículo 11, que diz assim, ó, ensina-me teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dai-me um coração correto e fiel, para que eu tente ser justo. Então, é interessante que o que o salmista está dizendo, toda vez que eu preciso aprender algo, eu tenho que ir para um manual. E Jesus foi tão didático que falou assim, gente, vocês têm dificuldade de aprender as coisas. Eu vou deixar um livro de 2.500 anos, bem tranquilo para vocês lerem. E aí vocês vão pegando o panorama dele aqui. Então aqui eu tenho Efésios, capítulo 5. Como que o marido se comporta? Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E eu costumo dizer em algumas palestras com a esposa, né? Ô mandamentozinho difícil, né? Ele não mandou nem assim, ó. Cuida da esposa, não. Ame como eu amei a igreja. Aí você pega como Cristo amou a igreja. Eu não amo minha esposa desse jeito, não. Todo dia eu tento. Não, tirando as outras coisas que a igreja fez e Cristo não fez nada com ela. Né? Então, aí depois, esposa, respeite. Pais, não ireis vossos filhos. Filhos. Então, tem todo um panorama bíblico de como se comportar para que não chegue a isso. Só que o lar está sem Bíblia. Então, eu creio que esse é o primeiro divisor. Falta de Bíblia dentro de casa. Muito bem, 11h33, agora vamos rapidamente ao intervalo, já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate Melodia de hoje, de um lar que diz que é cristão, mas tem briga quase todos os dias. E aí? Daqui a pouco a gente volta. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta.
Cecília Meirelles, em Motivo. Poesia. A cada verso, um encantamento. No Mineirão Atacarejo, todo dia é dia de fazer economia. Mas hoje as ofertas são especiais para você. Açúcar refinado Vida 1 kg 3,75. Arroz parbolizado Tia Maria 1 kg 4,79. Macarrão espaguete comum Pilar 400 gramas 2,29. Ofertas válidas até 2 de fevereiro. Mineirão Atacarejo, o melhor lugar para comprar barato. Sempre. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia, a rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. A Cortina e Cia quer que você comece o ano com o pé direito. De 15 a 25 de janeiro, você vai colocar tudo em ordem na sua casa, pagando pouco. Edredons a partir de R$ 79,90. Isso mesmo que você escutou. Edredons por apenas R$ 79,90. Mantas casal R$ 29,90. Pisos para banheiro R$ 14,90. E mais, bases e colchões com até 50% de desconto. Corra e aproveite a nossa liquidação de ano novo. A nossa loja física fica na Praça da Bandeira 10, Centro Vitória da Conquista. Mas você também pode comprar pelo nosso Instagram, @CortinaECiaVDC, ou pelo WhatsApp 77 30 25 07 33. A entrega aqui na cidade é grátis. Cortina e Cia, aqui seu dinheiro vale muito mais. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. De volta, 11h37 na Melodia. É que o debate continua aqui em off, né? Quando o assunto é bom, não tem jeito, né? O debate nosso aqui em off, às vezes, é melhor do que o que nós falamos. Uma hora eu vou abrir esse off. Mas o público a gente tem que tomar, tem que ficar procurando as palavrinhas certas para falar qualquer coisa. Vou abrir os volumes aqui, né? Pra ver se a audiência aumenta, né? Eu acho que sim. Muito bem. Olha, bom, é porque assim, às vezes a pessoa, pastor Reinaldo, ela está na igreja e às vezes, por isso que eu já no início já coloquei a diferença do religioso para o cristão. Né? Às vezes ela frequenta a igreja, é a religião dela nominal, né? É a religião desde a infância. Cresceu na igreja evangélica. É o crente não praticante, né? Mas ainda é possível que ainda não tenha passado pelo novo nascimento, pela transformação. E aí, assim, esses erros, esse comportamento foi ficando e se estabeleceu, né? É um comportamento ímpio, né?
que às vezes falta. É o caso de Nicodemos, pronto. Perfeito. O caso de Nicodemos. O cara cresceu ali, o cara tá ali já há muitos anos, enfim. Aquilo é a verdade dele. Mas Jesus chegou pra ele e falou assim: você precisa nascer de novo. O cara, como assim? O que ele quer dizer, né? Você precisa recomeçar do zero, né? Nascer da água e do Espírito. Pastor Reinaldo, e aí, alguém tem que dizer isso pra essa família ou não? Ou é só orar? Vamos lá, né? Eu basicamente gosto muito dos textos, então eu tenho que deixar um texto aqui, pelo menos, pra gente começar. Tá, vamos lá. Vamos lá. Atos 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhes falaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E ele, tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas, e em seguida ele foi batizado e todos os seus. Né? E aí o verso 34 diz: então, levando-o à sua casa e colocando o alimento diante deles, regozijaram-se e crendo-se em Deus com toda a sua casa. Então, vamos novamente à promessa: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Uma coisa é nós vivermos da promessa e outra coisa é nós realizarmos ou evidenciarmos a promessa. Muitas das pessoas acreditam que elas levam sobre as suas vidas o jugo da responsabilidade de que todas da sua casa realmente serão salvos porque ela está na igreja. Mas, novamente, pessoas são indivíduos, são individuais. A promessa é para casa, mas a salvação é individual. Então, assim, o fato de eu crer no Senhor Jesus não quer dizer que a minha casa será salva, mas eu sou a porta de entrada para que os demais da minha casa sejam salvos. Então, quem creu primeiro foi o carcereiro, mas a palavra chegou na casa, todos receberam a palavra, foram batizados e todos se alegraram por causa daquela palavra. Agora, o que tem faltado nos dias atuais? É a palavra de Deus, como o professor aqui, o pastor falou? Sim. O pastor Eliel também falou, o pastor Valverde também falou, faltam muitas verdades, sim. Mas o que está faltando dentro da casa de um cristão é o diálogo. Porque muitas coisas são resolvidas por enigmas e não por diálogo. E o que tem tomado o diálogo na vida de muitos cristãos é a falta da mesa. Não tem mais mesa. Não tem mais comunhão. Não tem mais conversa. A gente chega em um período, meio-dia, principalmente para almoçar, um almoça no quarto, o outro almoça na sala, o outro almoça na cozinha, o outro almoça em pé na pia. Pessoas não têm mais aquele afeto de conversar como nós estamos numa mesa aqui, debater, dialogar. Muitos casais querem resolver os problemas na cama, no leito. Leito não é lugar de resolver problema. Problema se resolve na mesa, né? Em comunhão, conversando, encontrando a solução. Então, assim, a gente vê uma família onde alguns estão em um canto, outros estão no outro. E o que mais tem prejudicado dentro da família é a questão da internet, a questão da televisão. Tem algumas casas que existe televisão na cozinha. Então, imagine, você está almoçando e ao mesmo tempo você está assistindo. E isso falta o quê? A conversa. Então, o distanciamento da conversa, do afeto, da comunhão, faz com que muitas pessoas já não tenham mais aquela sensibilidade de conversar. E esse distanciamento vai fazendo o quê? Com que as pessoas vão ficando afastadas uma das outras e elas não conseguem mais. Por mais que um está crendo no Senhor, as demais, cada um, estão focadas em outras coisas. Então, primeiro, o que essa casa tem que fazer é voltar todos para onde se perderam. E aonde eles se perderam? Aonde eles deixaram de utilizar, que foi a mesa da comunhão. Muito bem. Pastor Valverde, e aí, pastor, será que... eu vou fazer a pergunta, será que alguém tem que dizer isso, dessa necessidade da transformação para essa família, ou é só mesmo orar por ela? Não, eu acho que a oração é importante, né, para pedir que o Espírito Santo convença as pessoas do erro. A oração é importante, agora não é o tudo, né? Tem que fazer alguma coisa. Olha, é incrível que a gente, como líder de igreja, a gente sempre acha que pode resolver o problema espiritual das pessoas, né? E de pecado não. Mas quem convence isso, da justiça, da verdade, é o Espírito Santo de Deus. Então, tem gente que faz uma força incrível, prega e luta e briga e vai e fala e repete, achando que vai convencer alguém do erro, né? E não pode, a gente não vai convencer alguém do erro, a gente não convence as pessoas. Quem convence é o Espírito Santo de Deus, e a palavra deixa bem claro isso, né? Eu fico impressionado o desgaste que causa nas igrejas, na maioria delas, ouvindo um sermão
que a pessoa está o tempo todo ali batendo, tentando, achando que ele vai conduzir as pessoas a isso. Não vai, porque primeiro que ninguém é santo. Nós somos com defeito. Segundo que, sabe, mas é a verdade bíblica. A verdade bíblica é a palavra de Deus. E ela não precisa ser colocada literalmente, colocada dentro da pessoa, numa forma que a pessoa não queira ficar ouvindo aquilo. Né? A minha verdade bíblica, ela pode literalmente ser com o olhar, né? Ou com um gesto, daquilo que eu faço para aproximar as pessoas de mim, né? As pessoas que são mais santificadas, as pessoas se aproximam dela e não se distanciam. As pessoas querem conviver com ela, né? Eu, às vezes, não falo nada, mas as pessoas estão sempre na minha casa, né? Você sabe disso, né? A minha casa tem uma mesa enorme, bem grande. Os meninos já falaram. Para né? isso. Então, é exatamente para isso, porque todo mundo lá, na hora do almoço, senta na mesa. Entendeu? E come na mesa. Por quê? Porque eu gosto disso. De manhã não tomo café na mesa por causa dos horários, mas eu faço questão. É como se fosse uma religião. Eu tenho que pegar o café da minha esposa, botar numa bandeja e levar para ela na cama. E eu faço isso. Porque quando chego de noite cansado, e se eu pedir, ela vai fazer isso por mim. Então, isso é sagrado. Alguns comportamentos faz isso existir. Então, não é só oração, é como você se comporta dentro de casa. Porque muitas vezes a chapa está esquentando e as pessoas querem ouvir uma palavra de liderança, né, de encaminhamento para você. Eu vou falar com Deus. Vai fechar aquilo, ao invés de agradar as pessoas, vai irritar as pessoas. Então, o nosso comportamento, as nossas atitudes dentro de casa é muito maior nesse momento, né, de equilíbrio, do que simplesmente você achar que vai agradar a Deus e agradar o Espírito Santo de Deus, vai tocar no coração das pessoas por uma oração. A oração é importante, mas tem hora para tudo. Tem hora para você conversar, tem hora para você orar. Agir, né? Então você tem que ter atitude. Eu só queria discordar, eu não gosto de discordar do Eliel, mas eu vou discordar só de um ponto, que ele falou que está faltando Bíblia dentro de casa. Eu acho que nós vivemos uma fase que nunca vi tanta Bíblia dentro dessas casas. Tem não, fala até o estupa, né? Nem objeto não, objeto tem um monte. Eu vou concordar e depois discordar e depois concordar. Aí, olha, é Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia ilustrada, Bíblia rosa, da criança, do varão, Bíblia do varão sem mulher, Bíblia de tudo quanto é jeito. Já as pessoas têm coleções de Bíblia dentro de casa, celular, mas elas não leem. Aí aí como eu te falei que eu discordava, depois apoiar. O que está faltando é as pessoas buscarem na literalidade a palavra. Porque uma coisa, e aí eu venho com o pastor Reinaldo, uma coisa é você ser informado através da comunicação, que são as coisas. E a outra é você ter o conhecimento. Informação é totalmente diferente de conhecimento. Diferente. Né? Você não vai para o céu porque você é informado onde é o caminho. Você vai para o céu por conhecer o caminho. Entendeu? Então, para conhecer o caminho, é literalmente ler a Bíblia, literalmente conhecer, estudar. Procurar. Né? É interessante que a gente que fala disso e por amor a isso, a gente, às vezes, tá vendo uma plantinha nascer no carro, ali você vê na calçada, você está falando de Bíblia e de paz. Você está criando um versículo, lembrando quem falou aquilo, numa confusão, num trânsito, numa briga, não sei o quê, das pessoas indo para a igreja. Você está buscando a palavra de Deus em todos os detalhes daquilo que você vê, porque a gente ama isso. Por que as pessoas não se apaixonam por isso também, né? Por que é tão difícil para as pessoas de hoje ouvir isso? E, em função disso, não tem paz. A paz fugiu de casa. Porque, como o pastor colocou aqui, as pessoas não querem mais dialogar a respeito da palavra. E outra coisa, quando vocês sentarem para conversar, não senta para falar do problema, dos defeitos dos outros, não. Eu acho que o maior pecador da minha casa sou eu, entendeu? Você fica falando dos outros. Na realidade aí, pastor, isso é o que acontece dentro dos lares hoje, não cortando o senhor, é aquela síndrome que nós conhecemos, chamada síndrome do Éden. Né? Isso. Então assim, não sou eu errei porque a mulher que tu me deu fez isso. Não sou eu errei porque a serpente que estava no jardim fez isso. Então, eu nunca chamo a responsabilidade para mim. Pois é, o pior sou eu, o menor sou eu, o mais pecador sou eu, porque aí o que vai acontecer? O Espírito Santo vai habitar na gente, quando a gente reconhece a nossa fragilidade e a nossa humildade, a nossa falta de entendimento. E aí as pessoas vão ver isso. E quando o Espírito Santo reconhece, as pessoas vão ser tocadas pelo Espírito Santo que está em você, para fazer literalmente o que você quer. Aí necessariamente precisa de oração. Muito bem. Né? Professor Eliel, e como é que fica essa questão enquanto testemunho cristão? Porque assim, você
Os vizinhos escutam você brigando. Do jeito que falou aí, deve estar feia. Os vizinhos escutam. Depois, daqui a pouco, depois de uma briga, sai todo mundo com a Bíblia na mão e para a igreja. Pra igreja. Como é que fica essa questão? O resultado a gente conhece muito bem. Quando a gente vai falar de crente, tem 3 requisitos pro crente, né? Crente é falso, porque é uma coisa em casa, né? Os vizinhos ouvem. Crente é burro, né? É o que a maioria vai falar, porque realmente só vai ficar ouvindo e não sabe de nada da Bíblia, quando alguém vai pedir. E crente dá dinheiro para pastor. Essas 3 requisitos que a gente sempre ouve. E normalmente o problema está exatamente por não seguir Atos. Tenha bom testemunho para os de dentro, como para os de fora. Porque os de dentro é a parte, gente, que a galera às vezes não entende muito isso, o cristão. Nós também, né? Ter testemunho, isso eu até gostei, um pastor, um dia desse a gente estava conversando sobre isso, ele falando como que o marido, o homem, né, precisa cultivar isso na casa. Que a esposa, os filhos o tenha em autoestima, porque assim os de fora o terá também. Porque a sua casa teve em autoestima, né? Então, a falta aí, claro que a gente não vê ali o posicionamento do marido, mas a mulher falando, talvez ela já chegou no limite e fala assim, rapaz, eu tô contra a solução, mas não. Então, ela, como a gente sabe que a mulher tem esse papel de construção, e até pegando um gancho aqui do pastor, a falta dessa comunicação é tão importante que a gente tem 2 histórias sobre comunicação. Comunicação não deixa você construir nada, não te deixa crescer junto. Basta a gente ver a Torre de Babel, todo mundo falando mesmo idioma, bonitinho. Pum, trocou, acabou. Não tinha nem como nem falar. Ó, e aí fica interessante, a falta de comunicação junta, em conjunta, não permite nada. A gente não consegue nem pensar de, peraí, tá, eu não tô conseguindo te entender, mas e se eu desenhar? E se eu te mostrar? Não funciona. Se a comunicação não for eficiente, mímica e gesto não serve pra nada. Só que a gente também vê a comunicação eficiente. Chega em Atos 2, quando o Espírito Santo vem, todo mundo língua diferente. Quando a comunicação padrão bate, todo mundo entendeu. Então, esse testemunho, pastor Gila, ele é fundamental, não porque eu tenho que mostrar que eu sou bonitinho, olha que família linda, que gracinha. Não, mas é porque com a minha família, como eu falei de C.S. Lewis, né, vem um outdoor gigante atrás de mim escrito Deus. E aí ninguém vai apontar assim, ó, que marido horrível, que mulher que grita. Eles não falam isso. Bando de crente. Olha os crentes gritando, ó. Eles vinculam a uma religião, a um dogma, a uma ideia. Olha lá, isso que fala que é crente, que fala, eu vi orando, diz que ora. Então, o que está levando em conta das brigas é o que você leva junto. Você leva uma norma bíblica muito forte, você leva o sangue de Cristo. Você leva coisas junto contigo, com a sua família, que para reverter dá um trabalho, que aí até você voltar de novo, aí a pessoa vamos ver, passou uma semana brigando, talvez semana que vem briga de novo. Então, vive naquela coisa, será que a pessoa tá bem, não tá? Então, essa ouvinte aí, eu creio que, só pegando também a pergunta do pastor, a igreja que ela tá congregando, não, claro que não leve o pastor, a igreja como um Deus, né? Mas se você tem uma intimidade ou tem um respeito ali com aquela casa que você está, pede ajuda, pede conselho, pede, né, um direcionamento, andar junto, porque talvez você quer levar ao braço, mas vai cair pro sacerdote. O sacerdote da casa, ele precisa também estar alinhado para que pare também um pouco essa briga, né? Verdade. Assim, que chega a ser é trágico, mas assim, chega a ser até vergonhoso, né? Porque assim, os vizinhos veem você dando aquele tipo de testemunho e depois você pega a Bíblia e vai pra igreja. Quer dizer, nós não estamos falando de um erro, porque todo mundo erra. Todo mundo tá falando de toda hora. Estamos falando de coisas constantes, um comportamento quase que fixo ali, porque ela diz que quase todo dia. Passou o dia. Demonstra um problema, pastor Reinaldo. Então vamos lá, 2 exemplos novamente de Bíblia. Acho que os irmãos vão falar bem assim, não traz mais ele não, tudo é Bíblia. 2 exemplos de Bíblia. O primeiro está lá em 2 Reis, lá, a questão de Eliseu. É isso, a Bíblia diz que havia uma mulher ali, se não me engano, em Sunem, né? Todos os dias ele passava por ali e essa mulher não comenta nada com ele, comenta com o marido. Tem visto esse homem que passa aqui? Todos os dias. Ele é homem de Deus. Ele é um homem de Deus. Aí eu fico perguntando, chega me arrepio. Eu fico perguntando, quem falou para ela que ele é homem de Deus? Quais foram os milagres que ele fez que chegou até ela dizendo que ele é homem de Deus? O que tem acontecido na atualidade? Que para você ser homem de Deus é o quanto você prega, o quanto você profetiza, o quanto você revela, o quanto você mostra.
Nesse contexto aqui, a questão do ser o homem de Deus é o quanto ele vivia de caráter e conduta. Então, a forma dele viver condizia aquilo que ele carregava. Então, o peso que você carrega, você demonstra naquilo que você leva. Então, assim, a sua vida cotidiana vai revelar quem você é. O outro texto interessante é a história de Paulo e de Lucas. Você não vai encontrar na história de Atos ali a conversão de Lucas. Você não vai ver Lucas se convertendo através de um milagre de Paulo, através do lenço de Paulo, através das viagens de Paulo, não. O texto vai dizer que Lucas se converteu pelo testemunho de vida de Paulo. Então, assim, Paulo não precisou fazer cura para ele levantar a mão, mas ele se converteu pelo testemunho, pelo quanto que ele andava e se comportava. Então, o que está faltando hoje dentro das famílias, e aí generalizando tudo, é realmente esse testemunho. E por causa desse testemunho aí, muitos outros como nós, como outras pessoas de bem, acaba também sendo colocado dentro do mesmo pacote. A gente vai evangelizar, e aí o que a gente ouve é o quê? Para ser crente igual fulano, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Ou muitas das vezes brigo o dia todinho, à noite pego a Bíblia, vou para a igreja, e muitos dentro de casa, a gente conhece algumas histórias aí, que falam bem assim, eu queria que meu pai fosse em casa como ele é na igreja. Eu queria que a minha mãe fosse em casa como ela é na igreja. Porque quando eles chegam em casa, o pai e a mãe são unidos. Quando chega dentro de casa, tira a capa, tira a roupa e volta uma vida normal. Então, assim, o que está acontecendo realmente nos dias atuais é isso mesmo. É a falta de entender que para que eu seja um homem ou uma mulher de Deus, não é o quanto eu faço na igreja, mas o quanto eu mostro para a sociedade que há um espírito dentro de mim e esse espírito me leva a gerar esses frutos na sociedade. 1 minuto para a gente fechar, pastor Val. Mais alguma coisa a acrescentar? Só que o que nós temos que pregar mais e falar mais e viver mais é a nossa vida, né? Pregue o tempo todo. Se for possível, use palavras. A gente está precisando mais de verdades comportamentais do que as verdades faladas e pela internet, né? Porque não adianta muito eu ser um grande coach e ter muitos seguidores falando de família, como se dá bem com a sua família, não sei o que, a minha família está destruída em casa. A gente tem que ver como é que a gente vai resolver esse assunto, só através da palavra. Muito bem, gente, 11 horas mais 56 minutos, vamos ficando por aqui. Quero agradecer aos nossos debatedores, obrigado ao professor Eliel, também ao pastor Reinaldo, pastor Valverde, pela colaboração no nosso debate. Nosso amigo Léo Pereira está chegando aí com o Rádio Chofé. E o Debate Melodia fica assim, amanhã, terça-feira, 28 de janeiro. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.